Bom, acontece o seguinte, a Bíblia mostra para nós que o povo israelita não tinha um rei sobre si. Então todas as nações tinham reis. Mas o povo israelita não tinha um rei. Em um dado momento, os líderes da nação de Israel procuram Samuel. Quem era Samuel? Samuel era um líder religioso. Então Samuel era a autoridade máxima dos israelitas, porque Israel não tinha um rei, que era a autoridade máxima. Então, quem tinha autoridade sobre toda a nação de Israel era Samuel. Já ouviram falar de Samuel? Sim ou não? Já? Era Samuel. Então eles vão até Samuel e falam: Samuel, a gente está percebendo que todas as nações têm um rei. O rei usa roupas reais, o rei senta num trono, o rei tem uma espada diferente, o rei tem uma lança diferente, mas nós aqui que somos de Israel, nós não temos um rei. E a gente queria um rei. Samuel fala: não, mas vocês têm um rei. O nome do rei de vocês é Deus, Elohim, Yahvé. Ele é o rei de vocês. Daí eles falam: não, mas você não está entendendo. A gente quer um rei humano. Um rei que use vestes reais. Um rei que tenha filho, que tenha filha. Um rei como as outras nações têm. Daí ele fala: nossa, gente, eu vou orar. E aí Samuel vai orar, muito triste, e fala para Deus: olha, parece que eles estão abrindo mão do Senhor. Eu não gostei disso. E a Bíblia diz, olha aqui para mim, a Bíblia diz assim, que Deus falou: dá para eles o que eles querem, porque não é a você que eles estão negando, mas a mim. Então a Bíblia diz que Samuel ora e encontra Saul. Saul, a Bíblia fala que era um homem muito bonito, mais alto do que todos os homens daquela época. A Bíblia fala assim que não havia nenhum homem parecido com Saul do ombro para cima. Então quer dizer, do ombro para cima ele era diferenciado de todos os homens, por causa da altura e por causa da beleza. Então Deus falou: é ele que é para ser o rei sobre Israel. Apesar de Deus não querer que ele fosse rei, a Bíblia mostra que o Senhor deu ao homem aquilo que o homem queria. O nome disso é vontade permissiva. Importante você saber, existe dois tipos de vontade: vontade permissiva e vontade soberana. A vontade permissiva é quando não é o que Deus quer, mas Deus permite. E a vontade soberana é a vontade de Deus acima de todas as coisas. Então é como um pai que tem um filho, e o filho, a filha, fala toda hora: papai, quer beber a live. Quer beber a live, quer beber a live. E é caro aquela bonequinha, né? É caro, e o pai não quer dar. Mas de tanta menina pedir, daí o pai permite que ela tenha. É a vontade do pai? Não, mas o pai permite. Então Saul era rei sobre Israel pela vontade permissiva. Deus permitiu. A Bíblia diz que Saul começou a reinar, e em uma situação, ele desagradou tanto a Deus que a Bíblia diz assim, que Deus se arrependeu de ter permitido que ele fosse rei. Bom, essa história está registrada lá em 1 Samuel, no capítulo 15. Esse capítulo de 1 Samuel é o capítulo central da história de Saul. Saul foi o primeiro rei que houve sobre Israel. Depois dele foi Davi, que é mais conhecido, né? Mas Saul foi o primeiro rei. Eu quero ler para você a história, se você puder, abre a sua Bíblia em 1 Samuel, no capítulo 15. Também vai estar aqui, vai acompanhando comigo os versículos para pôr aqui no projetor, tá? Então, no capítulo 15, versículo 1, diz assim, ó: Samuel disse a Saul: eu sou aquele a quem o Senhor enviou para ungí-lo como rei de Israel, o povo dele. Por isso, escute agora a mensagem do Senhor. Samuel, que é o líder religioso, fala isso para Saul. Qual é a mensagem? Aí aqui diz:
assim diz o Senhor dos Exércitos: castigarei os amalequitas pelo que fizeram a Israel, atacando-o quando saíam do Egito. Agora vão, ataquem os amalequitas e consagrem ao Senhor para a destruição de tudo que lhe pertence. Não os poupem, ouve isso, não os poupem, matem todos os homens, matem todas as mulheres, matem todas as crianças, matem todos os recém-nascidos, matem todos os bois, todas as ovelhas, todos os camelos e todos os jumentos. O que Deus queria aqui? Deus queria aniquilar os amalequitas. Não vai mais existir amalequitas sobre a terra. Por quê? Porque quando os judeus saíram do Egito para ir em direção à terra prometida, os amalequitas judiaram do povo israelita. E a Bíblia diz que o povo israelita era o filho de Deus naquele tempo. Então Deus não gostou daquilo. E chegou aqui no capítulo 15 o momento do Senhor se vingar dos opositores a Israel. A Bíblia fala então que Samuel falou para Saul: vai lá e destrói tudo. Samuel passou a mensagem para Saul: Saul, vai lá e destrói tudo. Não poupa nada. É para matar todos os homens, todas as mulheres, todas as crianças, todos os recém-nascidos, tudo, mata tudo, destrói tudo. Aí a Bíblia fala assim no versículo 4: então convocou Saul os homens e os reuniu em Telarim, 200.000 soldados de infantaria e 10.000 homens de Judá. Saul foi à cidade de Amaleque e armou uma emboscada no vale. No versículo 7 fala: e Saul atacou os amalequitas por todo o caminho, desde Ávila até Sur, no leste do Egito. E a Bíblia diz então que Saul destruiu todos, matou todos, com um detalhe. O detalhe está no versículo 9. Olha o que diz lá: mas Saul e o exército pouparam o rei dos amalequitas, que se chamava Agag, e o melhor das ovelhas, e o melhor dos bois, e os bezerros gordos, e os cordeiros. Pouparam tudo o que era bom, mas tudo o que era desprezível e inútil, destruíram por completo. Olha que interessante. Deus falou o que para Saul, por intermédio de Samuel? Vai lá e destrói tudo. Não é para poupar nada nem ninguém. Não pega as ovelhas, não pega o camelo, não pega jumento, não pega boi. O nome disso é despojos de guerra. O que são os despojos de guerra? Imagina que nós vamos entrar em guerra contra a Fazenda Rio Grande. Então nós vamos lá e destruímos com todos os moradores da Fazenda Rio Grande. Depois nós vamos e pegamos as roupas dos moradores, pegamos o que eles têm nos bolsos, pegamos os animais deles. O nome disso, que eu levo para casa, chama despojos de guerra. Então naquela época a roupa não era igual hoje, que você compra uma camiseta por R$30. Naquela época tinha que produzir a roupa, tinha que construir. Só que era construída pela ovelha, então a ovelha dava a lã virava a roupa. Então era muito trabalhoso, por isso era importante os despojos de guerra. Ficava com eles. Mas nesse caso, Deus falou: não vai ficar com nada. É para destruir tudo. Mata todos os animais, mata todos os homens. Aí a Bíblia diz aqui que Saul foi para a guerra. Em primeiro lugar, ele matou todos, menos o rei. Ele não quis matar o rei. Em segundo lugar, a Bíblia diz assim que ele também achou um desperdício matar as ovelhas, os bois mais gordos, que poderia ser alimento. Ele falou: poxa, esses camelos aqui pode ser o nosso transporte, para que eu vou matar? E a Bíblia diz que ele não matou. Aí olha o que diz no versículo 10. Versículo 10 diz assim: então o Senhor falou a Samuel: arrependo-me de ter posto Saul como rei,
pois ele me abandonou e não seguiu as minhas instruções. Samuel ficou irado e clamou ao Senhor toda aquela noite. De madrugada, Samuel foi ao encontro de Saul, mas lhe disseram: Saul foi para o Carmelo, Monte Carmelo, onde ergueu um monumento em sua própria honra, e depois foi para Gilgal. Olha, o que está acontecendo aqui? Esses amalequitas eram um povo inimigo há muitos anos dos israelitas. Saul vai e destrói tudo. Foi uma baita de uma vitória aos olhos de Saul, mas aos olhos de Deus foi uma derrota. Por quê? Porque Saul não obedeceu ao que Deus mandou. Saul fez aquilo que lhe parecia bom. A Bíblia fala que Saul ficou tão feliz com a vitória que ele teve, que ele subiu para o monte e fez uma escultura, um monumento em sua própria homenagem, baseado no quão feliz ele ficou pela vitória. Mas é interessante que para Saul foi uma grande vitória. Enquanto ele está erguendo o troféu, ele está perdendo o trono. Não é interessante isso? Enquanto ele está alegre e feliz pela grande vitória que ele acredita ter tido, ele está perdendo o trono. Por que ele está perdendo o trono? Porque ele não fez o que Deus mandou que ele fizesse. Ele fez o que parecia bom. Você sabe que essa realidade que Saul enfrentou é muito parecida com a realidade que nós enfrentamos. Porque tem muitas coisas que você sabe que Deus não se agrada, mas mesmo sabendo que Deus não se agrada, você faz porque agrada a si próprio. Então eu sei que Deus não se agrada da pornografia, mas eu quero ver, eu gosto de ver, então eu vou e assisto. Mesmo sabendo que não é da vontade de Deus, eu faço. É parecido com o que Saul fez. Ao invés dele fazer o que Deus disse que deveria ser feito, ele fez o que ele achou que deveria fazer. A partir do momento que eu entrego a minha vida para Deus, a minha vida não é mais minha. Eu não faço mais aquilo que me parece bom. Eu faço aquilo que é bom para os olhos do Senhor. A partir do momento que eu entrego a vida para Deus, a minha vida não é mais minha. Portanto, eu não faço aquilo que eu quero fazer. Eu faço aquilo que Deus quer que seja feito. Deus foi muito claro para Saul: vai lá, destrói tudo. Saul foi lá e não destruiu tudo. Por quê? Porque ele falou: Deus não sabe de tudo. Olha que interessante. Para que eu vou matar esses animais? É melhor eu ficar com eles. Eles podem ser úteis para mim. E ao invés dele fazer o que Deus mandou ele fazer, ele fez de acordo com a própria justiça. Ele falou: não é justo. Não é justo eu matar esses boi gordo aqui. Não é justo eu matar essas ovelhas. Não é justo eu matar esses camelos. O justo é eu levar ele para o meu reino. Olha que engraçado. No momento que Saul deixou de priorizar o reino de Deus e priorizou o reino dele, sabe o que aconteceu? Ele caiu do trono. Sabe o que faz você cair do trono? Sabe o que faz o seu casamento ir por água abaixo? Sabe o que faz as suas finanças ir por água abaixo? Sabe o que faz o seu emocional ir por água abaixo? Você abandonar o que Deus quer que seja feito e fazer aquilo que parece que é bom para você. Isso acontece sob a compra de um carro. Isso acontece sob a escolha do marido, a escolha da esposa. Porque isso é outra coisa que Deus não se intromete. Deus não se intromete na escolha do cônjuge. Ele fez isso só uma vez, com Adão. Escolheu Eva. Quando Adão pecou, Deus apareceu, Adão falou assim: a culpa é de Eva. Então quer dizer, a culpa não é de Adão, a culpa é da mulher que Deus escolheu para Adão. Então Deus não escolhe mais mulher para ninguém. E Deus não escolhe homem para ninguém. Portanto, se o seu casamento é ruim, não ponha a culpa em Deus, a culpa é sua. Porque quem escolheu o seu marido foi você, quem escolheu a sua esposa foi você. Dá para resolver? Dá para resolver, com certeza. Dá para melhorar, dá para mudar, dá para alterar, mas não atribui a culpa a Deus daquilo que foi você que escolheu. A Bíblia diz que Deus falou para Saul que ele devia fazer, mas ele não fez o que Deus falou, ele fez o que ele quis. Quando você faz aquilo que você quer, sem instrução,
Não tem jeito, vai dar errado. Vou continuar o texto aqui, ó. Olha o que a Bíblia continua dizendo. No versículo 19, Samuel pergunta para Saul assim: por que você não obedeceu ao Senhor? Por que se lançou sobre os despojos e fez o que o Senhor reprova? A resposta de Saul: mas eu obedeci ao Senhor. Eu cumpri a missão que o Senhor me designou. Trouxe Agag, o rei dos amalequitas, mas exterminei os amalequitas. Os soldados tomaram ovelhas e bois do despojo, o melhor do que estava consagrado a Deus para destruição, a fim de os sacrificarem ao Senhor seu Deus. Olha que interessante, Saul, ouve isso, Saul era o líder, ele era o rei, ele era quem estava à frente. Quando Samuel pergunta, por que você fez isso? Deus não se agradou, hoje você está perdendo o reinado por causa disso. Aí sabe o que ele falou? Não fui eu não, eu fiz tudo que era para fazer, foi os soldados que quiseram. Essa é uma prática muito comum, colocar a culpa nos outros. Por que seu casamento não está bom? Porque essa mulher aí, ó, orgulhosa, nossa, mulher brava. Por que seu casamento não está bom? Por causa desse homem aí, ó. Só pensa em trabalhar. Por que suas finanças não estão boas? Por quê? Por causa da economia. Esse presidente, o presidente anterior, por causa da pandemia, é a mesma coisa. Saul falou, não, foi os soldados, não tem nada a ver comigo não. Eu fiz tudo direitinho. Prova que Saul era rei, mas era um rei covarde, porque ele não assumiu a responsabilidade. Nós temos que aprender a assumir a nossa responsabilidade. A culpa é minha, o que eu tenho que fazer? Como que eu mudo isso? O que eu posso fazer para alterar essa realidade? Mas Saul não, Saul pôs a culpa nos outros. E o pior, ele falou assim, nós pegamos os animais para sacrificar para Deus. Quer dizer, ele fez errado, e no final ele está dizendo que ele fez errado porque ele queria agradar a Deus. É para Deus que eu estou fazendo isso. Aí olha a resposta de Saul, é isso que é interessante, ó. Observe aí, versículo 22, a resposta de Samuel, perdão. Samuel, porém, respondeu: acaso tem o Senhor tanto prazer em holocausto e em sacrifício, quanto em que obedeça a sua palavra? A obediência é melhor do que o sacrifício, e a submissão é melhor do que a gordura de carneiros. Pois a rebeldia é como o pecado de feitiçaria. Olha agora essa parte. E a arrogância como o mal da idolatria. Sabe qual é a nova idolatria? É a arrogância. A idolatria não é só a idolatria que você conhece da Igreja Católica, muitas vezes, que nós criticamos como protestantes, dos católicos se dobrar diante de uma imagem, diante de um santo. Aqui, Saul se torna um idólatra e não tem uma imagem dele se dobrando. Ele se torna um idólatra por causa da arrogância do coração dele. A Bíblia diz que Samuel falou para Saul, a arrogância é igual idolatria. Por que a arrogância é igual à idolatria? Porque o arrogante se coloca no centro. Ele é mais importante. O que Saul fez foi colocar a vontade dele no centro. Ele tira a vontade de Deus e coloca a vontade dele. Por exemplo, a Bíblia diz assim, o apóstolo Paulo fala, que o casal não deve ficar se abrasando. Se for para viver abrasando, é melhor que case. O que ele está querendo dizer? Sobre o sexo fora do casamento. O sexo foi feito para dentro do casamento. O sexo não foi feito para fora do casamento. Fora do casamento não existe sexo. Mas fazer sexo é bom. Aí a pessoa faz o quê? Tira a vontade de Deus do centro e coloca a vontade dela. Ou a vontade dele. Aí mantém uma vida de imoralidade sexual.
sexo fora do casamento. Hoje o que mais se vê na televisão é a liberdade sexual. Então não tem problema nenhum, segundo o programa da Fátima Bernardes, segundo o programa lá da Globo, segundo as novelas, não tem problema nenhum. Uma troca de olhares entre o homem e a mulher, ou entre o homem e o homem, ou entre a mulher e a mulher, e depois daquela troca de olhares, eles terem uma noite de sexo, e depois daquilo acabou. Não tem problema nenhum, segundo essa visão que nós vemos que é vendida pela mídia. Sim ou não? Todo mundo acompanha isso? Essa é a vontade de todo homem, é a vontade de toda mulher, mas não é a vontade de Deus. Quando eu tiro a vontade de Deus do centro e coloco a vontade do homem no centro, sabe o que vai acontecer? Destruição. Aí tem o aumento das DST, doenças sexualmente transmissíveis. Aí tem o aumento da natalidade de crianças que não foram projetadas, não foram... como é que fala? Exatamente, não foram desejadas, nasceu de forma indesejada, daí começa a relacionar o homem com a mulher, mas aí vê que não é isso, o homem vai cuidar da vida dele, a mulher tem que ficar cuidando da nenezinha, do filho, não consegue trabalhar, não pode fazer faculdade, aí não pode ter uma profissão. Você começa a perceber a destruição de uma nação, só por um motivo que o homem tira Deus do lugar central e coloca a vontade dele no lugar central. Um motivo só. Eu só dei o exemplo da questão do sexo, mas tem muitas outras questões que a gente poderia ver. Então o problema da nação não está na mão dos políticos. O problema da nação não está no problema do valor do dólar. O problema da nação, o problema do mundo não está nisso. O problema do mundo está em tirar Deus do centro e colocar o homem no centro. Foi o que Saul fez. A vontade de Deus era central, mas Saul não obedeceu, tirou a vontade de Deus do centro e colocou a vontade dele. Tirou a justiça de Deus, porque a ordem era matar todos. Essa era a justiça de Deus. Ele tira a justiça de Deus e põe a justiça de quem? Dele. Ele vira um ídolo. A justiça própria. Põe para mim aí Mateus 6,33, por favor. Já estou caminhando para o fim. Você percebe que Saul tira a vontade de Deus, que é central, para pôr a vontade dele. Agora a vontade dele se torna central. Olha o que diz lá em Mateus 6,33. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Olha que interessante. Quando eu busco em primeiro lugar, central, a vontade de Deus, o reino de Deus e a justiça de Deus, todas as outras coisas serão acrescentadas. Essa palavra todas, se você tiver uma Bíblia de papel e uma caneta e quiser fazer uma seta aqui para baixo, escrever assim, ó, vida financeira, está dentro. Se você quiser fazer uma seta para baixo e escrever aqui, vida sentimental, está dentro. Se você quiser fazer uma seta aqui e escrever paz, está dentro. Sabe por quê? Porque quando eu busco em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, todas as outras coisas serão acrescentadas. Mas para todas as outras coisas serem acrescentadas, primeiro vem o reino de Deus, primeiro vem a justiça de Deus. O que Saul fez? Saul buscou em primeiro lugar o reino dele e a justiça dele. Aí sabe o que aconteceu? Ele perdeu o governo. Deixa eu te falar uma coisa. Você tem, o violeiro está por aí? Se tiver o violeiro aí. Você tem o governo na sua mão. Você pode não ter o governo de Araucária na sua mão. Você pode não ter o governo do Brasil na sua mão, mas você tem o governo da sua vida. A sua mente
está debaixo do seu governo. Ela só vai para onde você permite. O seu casamento está debaixo do seu governo. Ele só vai para onde você permite. Sua vida financeira está debaixo do seu governo. Ele só vai para onde você permite. Quando eu tiro Cristo do centro, eu perco o governo. Aí sabe o que acontece? Você não tem mais domínio sobre a sua mente. Aí é quando você não consegue dormir. Você só pensa em morte. Você pensa em separação. Você não consegue deixar seu filho e sua filha dormir no quarto do lado, porque você pensa que alguém vai roubar ele do quarto. Parece uma loucura, mas é comum isso. Eu lembro uma vez que eu e a pastora Bruna fomos fazer uma visita, quarto lindo, daí a mãe falou assim, não, mas meu filho não dorme aqui, um recém-nascido. Por que não? Eu tenho medo, né, de alguém entrar e roubar ele. Olha, beira a loucura. A pessoa morava no quintal da mãe. Tinha a casa da mãe, a casa do irmão, até chegar na casa dela. Agora você imagina, um ladrão vai roubar uma casa e rouba uma criança, só se for idiota, né? Que até onde eu sei, ladrão rouba para ter dinheiro, não para perder dinheiro. Criança faz a gente perder dinheiro. Imagina, vou roubar uma casa, você vai pegar lá um videocassete. Videocassete não, né? Uma televisão. Você vai roubar o dinheiro, pedras preciosas. Não, estou indo roubar uma criança. Mas não precisa nem roubar, eu dou a minha. Leva a minha. O que eu quero dizer para você? É beira a loucura. Mas por quê? Porque não tem governo sobre a mente. Quando você anda na rua, você anda com a sua mão assim, ó. Já viu aquele episódio do Chapolin? Que ele põe um bracelete e ele não tem governo na mão dele? Ele anda com a mão assim, já viu? Quando você anda na rua, você anda assim? Dá um tapa. Não, desculpa, minha mão, ó, eu não consigo mandar nela. Para a mão, ó, não para, ó. Aí, desculpa, não tem o que fazer. Isso não existe. Mas a gente anda assim com a nossa mente. Você anda na rua com a sua mente assim. Aí você vê uma mulher, você imagina a mulher de um jeito. Você vê o homem, imagina o homem. Imagina fazendo sexo. Imagina bobagem, imagina um acidente. Tá com a filha, imagina a filha morrendo. A mente anda assim, sabe por quê? Porque não tem governo. E sabe por que não tem governo? Porque Cristo não é o centro. Só perde o governo quem tira Cristo do centro. Saul perdeu o governo, sabe por quê? Porque tirou Cristo do centro. Aí o marido está trabalhando, tem que ficar de meia em meia hora dando resposta para a esposa o que está fazendo, mandando foto, porque ela pensa que ele está no motel com outra mulher. O coitado está trabalhando, está apertando o parafuso e a mulher acha que ele está traindo ela. A culpa não é do marido, a culpa é da mente da mulher, sabe por quê? Porque não tem governo. E não tem governo porque Cristo não é o centro. Porque quando Cristo é o centro, não se perde governo. Saul perdeu o governo porque Cristo não foi o centro. Deus não foi o centro. Ele foi o centro. Ele se tornou um ídolo. Está entendendo? Portanto, irmãos, nós precisamos aprender. Eu não posso ser egocentrista. Eu tenho que ser cristocentrista. Eu não sou egocêntrico, eu sou cristocêntrico. Ele está no centro. Porque quando eu tiro Cristo do centro, eu perco o governo. Saul é o único rei que não teve sucessor. Ele morreu e ninguém da casa de Saul governou, muito pelo contrário. Os da casa de Saul faliram, não tiveram futuro. A Bíblia diz que Davi sucedeu. Davi não tem nada a ver com Saul. Aí Davi morreu, o filho sucedeu. O filho de Davi morreu, o neto sucedeu. O neto de Davi morreu, o bisneto sucedeu. E isso vai assim até Jesus, porque Jesus é da linhagem de Davi. O último rei foi da linhagem de Davi. Sabe por quê? Porque Davi nunca tirou Deus do centro. Se você mantém Deus do centro, o seu governo é perpétuo. Como eu disse, você pode não ter governo sobre a Araucária, mas sobre a sua casa você tem governo. Pode haver uma pandemia e pode ter acabado o dinheiro do mundo, não vai faltar nada para você. Sabe por quê? Porque Cristo é o centro e você governa a sua vida. O governo da sua vida está sob a sua mão porque Cristo deu. Ele deu para você. Mas quando eu deixo de reconhecer Cristo, aí Cristo sai de cena e aí tudo vai por água abaixo. Por isso, deixa eu te falar uma coisa.
dízimo e oferta é reconhecer o governo de Cristo. Porque é Ele que põe arroz na minha mesa. É Ele que põe a carne na minha mesa. É Ele que põe o leite para as minhas crianças beber. É Ele que dá a condição para mim pôr gasolina no meu carro. É tudo dele. Portanto, quando eu entrego o dízimo e a oferta, eu estou dizendo o quê? O Senhor é que governa, por isso eu contribuo. Como é que você vai querer ter uma vida próspera se você não reconhece que Cristo é o governo da sua vida? Aí acontece o que aconteceu com Saul. Não adianta reclamar, não tem o que fazer, perdeu o governo. Eu queria que você ficasse de pé no seu lugar. Eu queria que você orasse agora. Feche os seus olhos e diga para o Senhor: Senhor, já é o terceiro culto. É o terceiro culto que nós vamos na mesma direção. A direção é: o homem não é o centro, Deus é o centro. Eu não quero ser egocêntrico, eu quero ser cristocêntrico. Ore ao Senhor e fala isso para Deus. Fala: Senhor, eu quero dar ao Senhor a direção, o domínio da minha vida. Você quer fazer faculdade? Você já perguntou para Deus qual é o curso? Você já perguntou se é isso que Deus quer? Você quer casar? Você já perguntou para Deus se esse é o desejo dele para você? Você quer empreender? Você já perguntou para Deus se é isso que Ele quer? Como é então que Deus governa a sua vida se você não tem disposição, disponibilidade para saber a vontade de Deus? Ele é o centro, dá para Ele o governo. Fala para Deus, diga isso para o Senhor. Fala: Senhor, eu te dou o governo, eu quero te obedecer. Os meus olhos, Senhor, mostra quem Tu és e enche o meu coração. Aleluia. O amor que faz mudar. Aleluia. Põe a mão no seu coração e diga assim: Senhor Jesus, nessa manhã eu quero me posicionar declarando que eu não sou egocêntrico, mas eu sou cristocêntrico. Eu dou ao Senhor o governo da minha vida. Eu dou ao Senhor a primazia da minha vida. O Senhor é a minha prioridade. Eu quero aprender a buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas. Diga mais uma vez: e todas as outras coisas. Agora diz aí você, quais são as outras coisas? Fala aí, quais são as outras coisas que você quer que seja acrescentada? É vida amorosa, vida sentimental, finanças, paz, boas noites de sono. Fala para o Senhor quais são todas as outras coisas que você quer que seja acrescentado. Em nome de Jesus. Senhor, nós não buscamos o nosso reino e a nossa própria justiça. Nós buscamos o reino de Deus e a sua justiça. E nós cremos, Pai, que estar nas mãos do Senhor é estar em boas mãos. Em nome de Jesus, amém. Amém, irmãos? Glória a Deus. Em nome de Jesus, que você lembre disso na sua semana. Lembre disso na sua casa, no seu trabalho, no seu dia a dia, para você experimentar da bondade do Senhor. Amém?